Finalmente saiu o capítulo 1165 de One Piece e chegamos ao fim do incidente de God Valley. Roger e Garp finalmente se unem para enfrentar Shebeck na sua versão demoníaca, e eles conseguem derrotá-lo com um ataque combinado usando todo o Haki do Rei que eles tinham. E com isso damos adeus ao pirata mais forte da época, aquele que morreu como um monstro que ele nunca foi. Por incrível que pareça, o Oda não cortou a luta entre Roger, Garp e Rox nesse capítulo, o que já pode ser considerado uma vitória. Então é sobre o melhor capítulo de One Piece que vamos falar no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu F no chat em luto pelo nosso herói e se tornar um seguidor de Shebeck clicando no botão do like e se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada em direção ao 1º milhão de tripulantes. E lembrando que hoje, sexta-feira, é o último dia para você garantir a coleção de One Piece Asas do Rei dos Piratas, uma coleção da minha própria marca, contendo uma camiseta do Luffy, uma do Zoro e uma do Sanji. Inclusive, a do Zoraço, que eu tô usando aqui hoje, é a que mais tá saindo e logo atrás a do Luffy, hein? Essas duas estão praticamente empatadas e saindo que nem água. Tecido 100% algodão, malha premium, estampa em tamanho A2 nas costas ou na frente para você que prefere e todos os tamanhos disponíveis. Lembrando que esse é um produto feito em edição limitada, então somente os verdadeiros fãs de One Piece que estão adquirindo agora vão ter acesso. Depois do dia 7, sexta-feira, essas estampas insanas que você tá vendo nunca mais vão estar disponíveis. E para isso eu liberei o cupom de desconto para quem mandar mensagem no WhatsApp da loja Zenkai, então corre lá, pega o seu, acesse lojazenkai.com.br, escolhe o seu personagem favorito e garanta a sua antes que acabe. Porque hoje, sexta-feira, meia-noite, é o último dia para você garantir a coleção de One Piece Asas do Rei dos Piratas. Vamos lá, falando sobre a capa desse capítulo, tivemos um pedido de capa onde vemos o LOL deitado em cima do Beppo, o Beppo deitado em cima do Zeus e todos eles deitados em cima de uma ovelha gigante. Ou seja, tudo muito fofinho e a prova definitiva de que Trafalgar Law continua vivo depois da batalha contra os piratas do Barba Negra. Será? Infelizmente, não é assim que funciona, porque até personagem morto aparece nesses pedidos de capa. Mas, ainda assim, né, é certo que o LoL continua vivo. O problema mesmo é o Eustace Kid. Esse sim tá demorando tanto tempo pra voltar a aparecer que eu tô começando a acreditar que ele realmente tenha morrido. Guys, eu tô realmente achando que ele morreu. Enfim, o capítulo começa exatamente de onde o anterior parou, com o início da batalha entre Roger, Garp versus Rox em Dome Reverse. Depois de Rox implorar para que ele seja morto, vemos ele partindo para cima da dupla, encharcando a sua espada com raios de Haki do Rei, mas Roger não deixando barato e também fazendo o mesmo. Roger consegue segurar o ataque de Rox e Garp aproveita para afundar um soco na cara do Rox, também banhado de Haki do Rei. Inclusive, né, um ataque que lembra muito o soco do Luffy Gear 5 que afundou a cara do Kaido. A única diferença é que o rosto do Rox não distorceu igual o rosto do Kaido. Então o Oda tá gostando bastante, né, de fazer essas referências, essas comparações, esses paralelos de neto e avô. Inclusive, esse não foi o último que o Oda fez nesse capítulo. Porém, mesmo o ataque combinado de ambos não é o suficiente e os dois são mandados pra puta que pariu, resultando em algo que fazia muito tempo que a gente não via acontecer. O céu acima de God Valley se partindo ao meio. É incrível, galera, ver como esse recurso usado pelo Oda lá no clash entre o Shanks e o Barba Branca no capítulo 400, 300, alguma coisa assim, continua tão atual e surpreendente quanto era na época. Roger e Garp então conseguem se levantar, ambos conversam com seus companheiros por um Dendemushi e dizem que vão retornar vivos sem sombra de dúvida, né? Eu só quero ver como é que vai ser, né? Já que, bom, no final eles ficaram sem praticamente energia nenhuma. Mas enfim, logo em seguida, ambos tiram as suas capas e se preparam para voltar à briga novamente. E aqui, galera, eu queria destacar um detalhe muito sutil que pouquíssima gente dá importância sobre essa cena em que os dois tiram as suas capas. Para quem não sabe, há muito tempo um leitor chegou a perguntar para o Oda por que diabos a capa dos marinheiros nunca cai, mesmo que elas pareçam estar só apoiadas nos seus ombros. Eis que o Oda responde que a capa de um marinheiro representa a sua justiça. Isso significa que se a capa de um marinheiro cair, quer dizer que a sua visão de justiça também cairá.
Na prática, o melhor exemplo que tivemos na história que exemplifica isso é a luta que acontece em Punk Hazard, entre Trafalgar Law e Smoker versus Vergo. Se vocês voltarem naquela luta, vocês podem reparar que o Smoker tenta enfrentar o Vergo no X1 por um bom tempo, mas sem sucesso. E até ali, a sua capa continuava presa no seu corpo. Porém, no exato momento em que o Smoker decide ajudar o Trafalgar Law, tentando recuperar o coração dele, é quando a sua capa de marinheiro não aparece mais presa no seu corpo. É como se ela só tivesse caído, mas isso acontece justamente porque o Smoker decidiu trair a sua própria visão de justiça se aliando a um pirata, algo que ele sempre condenou, mas que ele precisou fazer por um bem maior. E curiosamente, nesse capítulo tivemos essa exata mesma situação. Quando o Garp decide se aliar ao Roger, ele joga a sua capa de marinheiro fora porque a partir daquele momento ele não estava mais seguindo a sua própria visão de justiça. Ele precisou sacrificar essa justiça momentaneamente, se aliando a um pirata por um objetivo maior em comum. Então esse detalhe do Garp tirando a capa e jogando fora pode parecer só uma cena feita para parecer foda, até porque o Roger faz igual, mas é um detalhe que o Oda dá muita atenção e não fez só por acaso. Isso sim é a prova de que o homem é mesmo um gênio. Bom, a luta entre os dois continua por mais algum tempo, tanto o Roger quanto o Garp ficam se perguntando o que diabos era aquela forma amaldiçoada do Rox, ficam gritando para ele acordar, então foi interessante ver que eles acham tudo aquilo que está acontecendo muito estranho, mesmo no mundo como aquele em que todo tipo de bizarrice acontece todo dia praticamente, né? Enfim, é nesse momento que a luta pausa para vermos o paradeiro dos demais figurões de God Valley. Vemos então o Kyo, o futuro Machado de Prata, metendo o pé da ilha, e vemos também o Shiki, o Leão Dourado, dizendo que aquele era o fim dos Piratas Rocks e metendo o pé da ilha também. Cara, mais uma vez, como é que o Oda insiste em trazer o Shiki de volta para a história, mesmo que fosse em forma de flashback, para ofuscar o cara nesse nível? Nesse nível, galera! Como é que um cara que precisou do Garp e do Sengoku juntos para ser derrotado e preso se torna completamente irrelevante assim? Como é que um cara que tinha uma das Akuma no Mi mais apelonas da série, a fruta da levitação, que o próprio Oda afirma que daria um trabalho enorme ter que lidar com ela na história principal, é ignorado a esse ponto? Cara, talvez tenha sido isso, sabe? O Oda ele sabia que o Shiki era alguém muito apelão e precisou fingir que ele não existia. Mostrava ele de vez em quando, mas deixa ele lá quieto que é melhor pra eu não ter mais trabalho ainda. Ou isso só aconteceu mesmo porque esse flashback já tinha muita gente pra ser trabalhada e o Oda não teve tempo de tela o suficiente pra colocar o Shiki nos holofotes desse arco. De qualquer forma, também vemos a Shaki sendo carregada pelo Rayleigh, Gaban acompanhando a gloriosa e vários Hannos carregando baús de tesouro, e é capaz do Bebê Shanks estar dentro de um deles. E é curioso, galera, como até agora a gente não sabe o que diabos levou a Gloriosa a se juntar aos Piratas Rocks, ou mesmo o que levou a Shaki a decidir abandonar o título de Imperatriz de Amazon Lily, de Capitã das Piratas Kuja, e se filiar aos Piratas Rocks em Hachinosu também. Tipo, o lance da Shaki ter decidido ir morar no covil dos Piratas Rocks sempre pareceu tão estranho que eu comecei a pensar que ela pudesse estar tramando alguma coisa junto do governo mundial para tentar ferrar os Piratas Rocks por dentro. Assim como o governo mundial fez uma aliança, né, fez um acordo com o rei de Elbaf, o Herald, para tentar ferrar com os Piratas Rocks, talvez o governo também tivesse feito essa mesma aliança, esse mesmo acordo com a Shaki para tentar ferrar os Piratas Rocks por dentro. Então o plano seria ganhar a confiança e simpatia dos Rocks, fingir que a Shaki foi sequestrada pelo governo e atrair todos eles para God Valley. E em troca da Shaki, sacrificar o seu título de Imperatriz de Amazon Lily e Capitã das Piratas Kuja, ela receberia um título de proteção do governo, sendo a primeira pirata a se tornar um dos Chichibukais. Dessa forma, garantindo a paz para todas as mulheres de Amazon Lily. Um plot perfeito, mas que até agora parece que ficou em aberto. Quem sabe um dia o Oda ele volte a falar sobre isso em algum outro contexto. Além disso, também vemos a interação e a despedida entre o jovem Kaido e Charlotte Lilin. Cara, como eu amei a interação desses dois
todos os diálogos, todas as brigas, as porradas, as traições momentâneas ali, os sorrisos. Cara, que casal perfeito, né? Primeiro de tudo, vale notar como os dois continuam de pé, mesmo depois dos ataques do Rox, que muita gente acreditou que tinha derrotado os dois, e eu bati o pé dizendo que não, inclusive com Barba Branca também, né, que aparece logo depois. Mas a parte mais importante de toda essa conversa é sobre a dívida vitalícia. Lin Lin diz pro Kaido: presta atenção, essa é uma dívida vitalícia e eu farei você me pagar de volta um dia. Eu voltarei para cobrar essa dívida de você. Galera, eu preciso dizer de novo que isso é o Oda mais uma vez acenando para o retorno da Big Mom. A gente precisa lembrar que essa dívida, no valor de uma vida, nunca foi paga pelo Kaido. E se ela não foi paga em vida, ela será paga na morte. Nós ainda veremos um flashback revelando o momento em que aquela explosão de magma, depois do arco de Wano, né, que pareceu não ter propósito nenhum, resultou, na verdade, no Kaido e na Big Mom sendo expelidos de volta para a superfície. Talvez tenha sido até mesmo a própria Big Mom que provocou aquela erupção, transformando a lava num home. E depois disso, vocês sabem, será revelado que Big Mom extraiu a alma do Kaido a fim de finalmente cobrar a sua dívida. A partir daí, descobriremos se ela irá usar a alma do Kaido para se regenerar dos seus próprios ferimentos ou se ela vai usar a alma do Kaido para algo ainda mais importante e simbólico. Quem sabe dando vida à ilha de Onigashima ou mesmo dando vida a uma arma ancestral, o navio de guerra Pluton. De qualquer forma, a dívida que salvou a vida do Kaido um dia irá salvar a vida da Big Mom agora. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já tá cansado de saber o quanto eu espero esse momento acontecer e sim, mais do que nunca, eu aposto. Sim, eu aposto o meu cu que isso vai acontecer. E aqui, ó, pra provar, eu quero ver, ó, quem é que vai cobrar. Eu quero saber. Não vai, cara, não vai, porque todo mundo sabe que nessa eu vou acertar. Seguindo o capítulo, também vemos Barba Branca firme e forte depois do clash contra o Rox e se deparando com a pessoa mais aleatória que poderia aparecer desse arco, um cara chamado Pologram, o pai de Marco a Fênix. Galera, nos capítulos passados, o Oda ele sugeriu que uma figura parecida com Marco estava presente em God Valley, mas ele tinha aparecido num frame muito pequeno. Mas agora, descobrimos que aquela pessoa era o provável pai do Marco, dizendo que era um grande fã do Barba Branca e se oferecendo para que eles dois trabalhassem juntos para fugir dali. E engraçado como o Shirão dispensa o cara na maior, né? Não parece uma boa ideia. Só se manda daqui. Mas apesar da recusa do Shirão, caso eles tenham de fato se unido e começado a trabalhar juntos, pode ser que o pai do Marco tenha sido o primeiro braço direito do Barba Branca, na primeira formação dos Piratas do Barba Branca. E isso é interessante porque o bando do Shirão sempre pareceu carecer de um braço direito poderoso, já que o Marco era alguém muito novo na época em que a tripulação foi formada. Então o bando precisava de um braço direito poderoso e pode ser que o pai do Marco tenha sido esse cara ali cerca de 30 anos atrás. Além dele, também vemos Stussy, Ganzui e Gilbuster fugindo com vários tesouros. Engraçado que nesse capítulo a gente não vê o Capitão John, né? É provável que ele já tenha conseguido meter o pé. Stussy, então, aparece se perguntando onde estava o Barba Branca e seria bom, né, se a gente visse o destino da Stussy para saber, ou pelo menos ter alguma ideia se os dois tiveram mesmo um caso ou não, e Gilbuster aparece com um fantasma muito parecido com os da Perona. Então quer dizer que esse cara era um antigo usuário da Holo no Mi. Engraçado, né, como a Perona apareceu no pedido de capa do capítulo passado e agora o poder dela aparece nesse capítulo. Cara, é o Oda jogando referências e mais referências. Também vemos o Dragon de volta no navio da marinha, ameaçando o marinheiro de patente mais alta com um rifle para levar alguns civis sobreviventes no navio com eles. Pelo menos, né, alguma coisa o Dragon ele fez para compensar a quantidade de fracasso que ele teve nesse arco, mas pelo menos ele teve boa vontade, né? Ele tinha uma boa vontade. Vemos também Imo ainda no corpo de Saturno. Podemos ver, né, que Saturno ainda tem os olhos de Imo de volta em um navio do governo mundial, ordenando que God Valley fosse apagada da existência.
Então, ao invés da ilha ser afundada pelo Barba Branca, sugada pela Yami Yami no Mi, obliterada pela Arma Uranus, parece que ela só vai sofrer um Buster Call genérico e sumir do mapa assim mesmo. Voltamos então para a batalha de Roger e Garp contra Rox. A segunda metade da montanha de God Valley é destruída e os dois aparecem no chão discutindo que eles não conseguem ferir o Rox, mesmo cobrindo seus ataques com o Haki do Rei, já que o Rox usava o seu próprio Haki do Rei para anulá-los. Galera, essa dinâmica é muito parecida com o Haki do armamento. Você precisa ter um Haki do armamento muito forte para ultrapassar a defesa de outro usuário de Haki do armamento. Nesse mesmo sentido, o Haki do Rei funciona de uma forma praticamente igual. E aqui eu não vou entrar na discussão do quanto isso acaba sendo meio redundante com o conceito do Haki do armamento. O importante é a gente entender que o funcionamento é praticamente o mesmo. Agora, é sempre importante lembrar também que não basta apenas um Haki ser mais poderoso que o outro. O ataque por si só também precisa ser poderoso. E é isso que eles fazem no final desse capítulo. Abre aspas. Oi, Roxo! Eu não sei de nenhuma palavra que possa te confortar. Eu nem mesmo sei o que diabos aconteceu com você, mas se existe uma coisa que eu compreendo é o seu arrependimento. E então vemos o rosto do Rox chorando um monte. Até o Roger começa a chorar também e o Garp diz para ele parar com isso. Eis então que os dois preparam um ataque inédito, liberando todo o seu Haki do Rei de uma única só vez. Ace, o deus das chamas e explosão infinita. Roger lança uma chuva de ataques com sua espada, enquanto Garp lança uma chuva de socos semelhantes a um Gatling Gun. Vemos Rox recebendo os ataques e seu corpo começando a se desintegrar como se estivesse sendo exorcizado de uma maldição. O capítulo termina então com a derrota de Rox, enquanto o narrador fala: o governo mundial procurou ocultar o incidente em sua totalidade. No entanto, o grupo liderado por Rox de Shebeck era uma organização de caos que moldou uma era. O colapso dos piratas do Rox sacudiu o mundo inteiro com seus ecos definidos. Galera, muito foda ver o nome da técnica do Roger sendo Ace, o deus das chamas, principalmente por toda a referência ao seu filho ter herdado a fruta das chamas, mesmo que o Roger não tivesse como saber disso. E mais do que isso, pelo Ace também ter sido um candidato a herdeiro do próprio Roger e o próximo Joy Boy. A diferença é que ele poderia até ficar conhecido como o deus das chamas, assim como o nome da técnica do seu pai, mas ele nunca ficaria conhecido como deus do Sol. Por outro lado, o Oda aproveitou para fazer mais uma referência ao Luffy na técnica do Garp ser uma chuva de socos como se fosse um Gatling Gun. E detalhe que os socos do Garp parecem até mesmo criar chamas com o atrito que fez com o ar. Outra coisa que eu queria destacar também é como o Rox, mesmo no leito da sua morte, ainda demonstrava alguma humanidade no seu rosto. Então isso é uma prova clara de como o espírito, a vontade dele era tão grande que ela era capaz de repelir, mesmo que parcialmente, a dominação de Imo sobre ele. Claro, não foi o suficiente para que ele anulasse o Domi Reverse, mas foi o suficiente para que ele conseguisse expressar emoções, se comunicar com Roger e Garp telepaticamente e possivelmente ter se segurado durante a luta para que Roger e Garp pudessem finalizá-lo. Sobre a coreografia da luta, convenhamos que as trocas de golpes foram muito simples, a duração da luta talvez tenha sido também muito curta para uma batalha lendária como essa, e a resolução foi relativamente simples. Um golpe muito forte a ponto de ultrapassar a barreira da imortalidade fornecida por Imo. O fato é que o grande brilho das batalhas de One Piece são os seus contextos. É a reviravolta da gente acabar se apegando ao Rox, a reviravolta dele ser pego pelo Domi Reverse, a presença de Imo em God Valley, inclusive, né? E o fato de Rox ter morrido como monstro que ele nunca foi. Bom, tudo indica que o incidente de God Valley chegou mesmo ao fim. Talvez a gente ainda veja as consequências desse incidente ecoando pelo mundo, e uma dessas consequências nos levará de volta para Elbaf e todo o plot envolvendo a morte de Harold pelas mãos de Loki. Até porque, né, esse ainda é um flashback dele. Lembrando novamente que hoje, sexta-feira, é o último dia para você garantir a coleção de One Piece Asas do Rei dos Piratas. Depois da meia-noite, essas estampas do Luffy, Zoro e Sanji vão sair de estoque e não vai ter reposição.
Esse é um produto de edição limitada, exclusivo da minha marca, que você não encontra em nenhum outro lugar. E hoje é a sua última chance de garantir a sua. Eu garanto que você vai adorar o produto porque ele foi feito com todo o zelo do mundo para garantir a melhor qualidade e conforto para vocês. Então confere o link aqui na descrição e no comentário fixado, manda uma mensagem no WhatsApp da Loja Zenkai, pega o seu cupom de desconto e acessa lojazenkai.com.br para garantir a sua, beleza? Até a próxima, tchau!